De volta com você que se liga aqui no Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos, o nosso grande incentivador aqui no YouTube. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes já está na área, galera, e se derrubar é pênalti. Olha só, pessoal, estamos aqui no nosso empreendimento com a nossa meta de chegarmos a 50 mil inscritos e você pode contribuir para que a gente atinja esta marca. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também, se for possível, você compartilhar os nossos vídeos para que mais gente possa ter a oportunidade de assistir às nossas aulas e para que a gente possa continuar esse nosso projeto que visa a democratização do acesso ao ensino de história aqui no YouTube. Beleza? Então já vai deixando aquele joinha maroto que a aula já vai começar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o fascismo. Vamos falar sobre as principais características do regime fascista italiano. Vamos entender qual era o contexto histórico vivenciado pela Itália que permitiu o avanço, a ascensão política do fascismo. Vamos procurar entender também na aula de hoje quais eram as características principais do fascismo e como foi o governo de Benito Mussolini, o Duce, o líder italiano no período de 1922 até 1943, até o contexto da finalzinho da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, é entender quais são os fatores principais que levaram ao surgimento dessa ideologia fascista. Olha só, a Itália participou da Primeira Guerra Mundial. Ela mobilizou um grande número de soldados, são milhões de soldados que participam da Primeira Guerra Mundial, dos quais cerca de 600 mil são mortos nos campos de batalha e outros milhares saem mutilados da Primeira Guerra Mundial. A Itália mobilizou uma grande cifra monetária, são bilhões de dólares investidos na Primeira Guerra Mundial. A Itália, que a propósito virou a casaca, não é? A Itália trocou de lado no decorrer da Primeira Guerra Mundial, porque ela tinha um acordo militar com os países da Tríplice Aliança, isto é, com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Só que a Itália permaneceu neutra nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. Até 1915, a Itália permaneceu em cima do muro. Em 1915, ela troca de lado, ela deixa a Tríplice Aliança e vai compor forças com a Tríplice Entente. O que a fez mudar de ideia, professor Edenilson? Foram as promessas de recompensas territoriais. A França e a Inglaterra convencem a Itália a passar para o lado da Entente e oferece colônias da Alemanha, se a Entente fosse vitoriosa, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Só que, depois de todo esse esforço que a Itália empreendeu na Primeira Guerra Mundial, ela não obteve as vantagens prometidas, ou seja, não foram atendidas as reivindicações territoriais pós Primeira Guerra Mundial. Então isso gerou um sentimento de muita frustração na população italiana. E nesses momentos, inegavelmente, o sentimento de nacionalismo aflora, fica exacerbado. Então isso acabou criando um terreno fértil para o surgimento dessa ideologia de extrema-direita.
Para complicar mais ainda, pessoal, o contexto histórico pós-Primeira Guerra Mundial na Itália era marcado por crises econômicas. Nós tínhamos inflação, desemprego, e isso acaba gerando revoltas, greves, e pior do que isso, acaba gerando o crescimento de posições políticas antagônicas, de pensamentos políticos diametralmente opostos. Por quê? Nesses momentos de crise surgem as possíveis soluções para ela, tanto à direita quanto à esquerda. À esquerda surgem os partidos comunistas. O Partido Comunista começa a ganhar força na Itália, até por conta da crise e da instabilidade política que o país vivenciava. Ao mesmo tempo, surgem partidários de regimes mais autoritários, surgem agremiações de extrema-direita. E nesse fogo cruzado, setores da sociedade italiana ficam bastante preocupados. E diante de um temor por um avanço, por um crescimento do comunismo na Itália, a burguesia vai acabar financiando as instituições fascistas. Então, há um temor burguês diante do avanço do comunismo. Por isso que setores da burguesia italiana acabam sendo cooptados pelo fascismo, acabam financiando a escalada do fascismo. Entre as características principais da ideologia fascista, podemos mencionar o nacionalismo exacerbado, ou seja, um nacionalismo exagerado. Então, é um regime totalitário, onde nós temos, então, o Estado acima dos interesses da sociedade. Nada está fora do Estado, nada está acima do Estado. Isso é o que nós conhecemos por totalitarismo. Então, o regime fascista na Itália foi um regime, um exemplo de totalitarismo europeu. Outra característica importante é o corporativismo, ou seja, o Estado se apresenta como mediador das rivalidades, das tensões envolvendo a burguesia industrial, os proprietários dos meios de produção, e a massa trabalhadora, os proletários. Então, o Estado vai se apresentar como um árbitro, uma espécie de juiz, um mediador para se evitar o conflito, a luta de classes. Então, nós temos o chamado corporativismo, que foi muito exemplificado na aprovação da Carta del Lavoro, que são as leis trabalhistas aprovadas por Benito Mussolini. Mais uma característica fascista: militarismo, pessoal. O incentivo à produção de armas, à mobilização, à preparação para a guerra. O militarismo é outra característica importante, anota aí no seu caderno. Outra característica importantíssima do fascismo era o incentivo ao militarismo. Claro que militarismo vai dialogar bem de perto com o expansionismo territorial. Então, esses países que vão adotar ideologias fascistas vão ter também uma busca pela expansão, pela conquista de novos territórios, pelo expansionismo territorial. Perfeito? Então, o expansionismo é outra característica importante da ideologia fascista. Mais uma chegando aqui, pessoal. Anticomunismo. Exatamente, esses grupos de tendência fascista eram contrários ao avanço do comunismo na Europa. Então, eles eram contra as ideias de extrema esquerda, eram contra o avanço do comunismo
lá na Itália. E defendiam também a ideologia do Partido Único, ou seja, o Partido Fascista, fundado por Mussolini em 1919. E outra característica importantíssima era o culto à personalidade do líder, Benito Mussolini, que era chamado de Duce, condutor, o líder da Itália. Então havia um culto à personalidade do líder. Por isso que ocorriam grandes mobilizações, desfiles, discursos, grandes mobilizações populares. Tudo isso para demonstrar a grandeza da Itália. E isso é uma característica importante que nós podemos mencionar também. A busca de um passado glorioso. Vamos restabelecer a grande Itália. E onde que você vai buscar o passado glorioso italiano? Você vai encontrar lá no Império Romano. Perfeito? Então, há toda uma simbologia relacionada a um passado glorioso. Como que dizendo que o fascismo traria a Itália ao seu lugar devido, lugar onde a Itália jamais deveria ter saído, um lugar de destaque. Então, a busca por um passado glorioso. A ascensão do fascismo, do Partido Nacional Fascista Italiano, se deu gradativamente. Veja aí, acompanha comigo. A fundação do Partido Fascista deu-se imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Você se lembra muito bem, nós trabalhamos aqui no canal, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial por aqui, gente. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Beleza. 1919, nós já temos a fundação do Partido Fascista Italiano, cujo principal líder era Benito Mussolini, o Duce. Olha só, criação também de um grupo paramilitar que perseguia os opositores políticos do fascismo. E adivinha quem eram os principais opositores políticos do fascismo? Ganha um doce quem acertar, hein? Ganha uma barra de chocolate quem acertar. Eram os comunistas. Isso mesmo. Então, os camisas negras eram grupos paramilitares que perseguiam os adversários políticos dos fascistas. Portanto, olha aí, definição importante, hein? O Partido Fascista era um partido de extrema-direita, um partido ultraconservador, um partido de extrema-direita. E esse partido de extrema-direita, o Partido Fascista, começa sistematicamente a fazer ataques às organizações de esquerda. O principal alvo eram os comunistas. A década de 1920 é marcada, então, por uma série de ataques às organizações de esquerda. Vale dizer que o Partido Fascista Italiano foi gradativamente ganhando força junto a alguns setores conservadores da sociedade italiana. Entre eles, parte da burguesia industrial, setores das camadas médias urbanas e também grandes latifundiários. A ascensão, a chegada dos fascistas ao poder se deu em 1922, quando 50 mil camisas negras simbolizando o luto da Itália, naquele momento do contexto do período entre guerras, porque a Itália se mobilizou, a Itália fez um grande esforço na Primeira Guerra Mundial e não obteve as compensações territoriais. Então havia uma grande frustração, um sentimento ali de derrota pairava no ar
porque a Itália tinha feito um grande esforço para fazer parte da Primeira Guerra Mundial e não havia conseguido as recompensas que foram prometidas. Então, isso criou aquele terreno propício para o desenvolvimento do fascismo ao longo da década de 1920, o começo da década de 20. 50 mil camisas negras marcharam em direção a Roma e foram falar com o rei da Itália, o Vítor Emanuel III, e eles solicitam que o rei desse um cargo para Mussolini, que Mussolini participasse efetivamente do governo italiano. Então, 1922 assinala a chegada de Mussolini ao poder na Itália. Ele se torna primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel III. E aí começa o governo de Mussolini como primeiro-ministro. O governo Mussolini é caracterizado pela eliminação de todos os opositores do regime, leia-se comunistas, filosofia do partido único, ou seja, só pode vigorar o partido fascista, fim do poder legislativo na Itália, construção de grandes obras públicas para a geração de empregos, para a geração de renda, para retirar a Itália da crise, da estagnação econômica, incentivo à agricultura e também à indústria, com destaque para a indústria automobilística e aeronáutica. E também nós temos aí, no início da década de 1930, e meados da década de 1930, para sermos mais precisos, o início do processo de expansionismo territorial italiano com a invasão da Etiópia. Outro aspecto muito significativo do governo Mussolini, como primeiro-ministro italiano, foi a assinatura de um acordo entre o Estado italiano e a Igreja Católica, resolvendo a histórica questão romana. Foi a assinatura do Tratado de Latrão, onde a Igreja Católica vai ceder Roma, capital da Itália, né, mas vai ficar com o território do Vaticano. A Igreja Católica fica com soberania sobre o território do Vaticano, que passa a ser a sede da Igreja Católica, sede do catolicismo mundial. Perfeito? Porque, olha só, quando aconteceu a unificação italiana, lá na década de 1870, o que acontece? Temos a questão romana. Por quê? Porque o Papa se sentia, né, se dizia prisioneiro, porque Roma era um território pontifício. Então, vai ter essa celeuma que vai durar de 1870 até 1929, quando é assinado o Tratado de Latrão, onde é feita uma aliança política entre o Estado fascista italiano e a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja fica com soberania no território do Vaticano, Roma é consolidada como a capital da Itália, e nós temos também o ensino religioso obrigatório nas escolas italianas e uma compensação financeira que Mussolini deu para a Igreja Católica. Outro aspecto também muito significativo do governo Mussolini foi a aprovação da Carta del Lavoro. O que é a Carta del Lavoro? A Carta del Lavoro é um conjunto, é uma síntese da legislação trabalhista aprovada pelo governo fascista italiano no ano de 1927, onde ele vai apresentar
uma série de leis trabalhistas, mas vai ser toda essa ideologia ancorada pelo corporativismo. Lembra do corporativismo? Quando o Estado é apresentado como o mediador das tensões entre o capitalismo e o trabalho, ou seja, entre a burguesia industrial e os proletários? Pois é. Olha só, os sindicatos ficam atrelados ao Ministério do Trabalho, é o chamado corporativismo. A propósito, essa característica da legislação trabalhista italiana aprovada por Mussolini foi copiada por Getúlio Vargas quando aprovou em 1943 a consolidação das leis do trabalho no Brasil, a CLT. A CLT é inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini na Itália. Capite? Beleza, então, pessoal. Vimos na aula de hoje as principais características da ideologia fascista e alguns aspectos bastante importantes do governo de Mussolini enquanto primeiro-ministro italiano. Beleza? Um grande abraço a todos. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Nos ajude a crescer aqui no YouTube. Até a próxima. Daqui a pouco eu volto, hein? Tchau. Clique like.